Em Totalmente Demais, acontecerá uma grande tragédia que acabará com a família de Carolina. A megera vai pagar um alto preço e ficará muito sentida, pois Dorinha, a única irmã da jornalista, ficará entre a vida e a morte após passar por uma cirurgia plástica e decidir fazer um implante de silicone. A mulher ficará em coma no hospital. Carolina vai ficar com seus sobrinhos e vai aflorar o seu lado maternal. A diretora da revista vai ficar totalmente sem chão, ao sentir que dessa vez ela vai perder a sua irmã para sempre. Além disso, Carolina, em um momento de medo e dor, contará para Zé Pedro o último desejo de Dorinha. O marido ficará chocado ao descobrir toda a verdade. Você ficará sabendo todos os detalhes nesse vídeo. Participe com a gente e responda. Se Dorinha realmente falecer, quem deve ficar com os filhos dela? A tia Carolina ou o pai Zé Pedro? Deixe a sua opinião nos comentários. Mas antes, já clica no botão de gostei. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações, porque assim o YouTube vai te avisar sempre que tiver um vídeo novo no canal, beleza? Tudo vai começar quando Dorinha decidir fazer uma surpresa para o maridão e ficar sensual para chamar a atenção de Zé Pedro. A esposa do advogado vai passar por uma cirurgia plástica sem comunicar o marido. Dorinha tem a intenção de surpreender o esposo e conseguir chamar a atenção do advogado, dedicado que só pensa em trabalho. Mas o que ninguém esperava é que a cirurgia não seria tão bem sucedida. E o pior aconteceu e Dorinha ficou muito mal. Dorinha será levada às pressas para a UTI. A mulher vai correr sérios riscos e enquanto ela está sendo atendida pela equipe médica, Carolina vai perder a cabeça com seus sobrinhos que estarão sob os seus cuidados no apartamento. As crianças farão uma bagunça daquelas e destruirá os travesseiros e até mesmo o sofá de Carol, deixando todos em pânico. Pietro estará dando uma força para a amiga e ao ver aquela bagunça, ele dirá para Carolina: "Estou vendo você desistir do seu maior sonho, que é ser mãe, depois de passar um dia com essas pestinhas." Carolina então receberá uma ligação urgente de Zé Pedro e logo ela dirá: "Cunhado, preciso que você pegue logo essas crianças. Eles estão fazendo a maior bagunça e eu não sei o que fazer." E neste momento, Zé Pedro dirá que Dorinha está entre a vida e a morte no hospital, após passar pela cirurgia plástica. Nesse momento, Carol vai se arrepender por perder a paciência com as crianças e dirá para o cunhado que ficará com os sobrinhos o tempo que for necessário. Carol vai perder o chão e ficará desesperada, pois terá medo de perder a sua única irmã. Carolina vai ter que se controlar diante da angústia, pois não pode assustar as crianças e terá que ser forte e engolir o choro. As crianças já estarão sentindo saudades da mãe e começarão a perguntar ansiosas por Dorinha para a tia Carol. Carolina terá que ser firme e dirá para as crianças que hoje elas dormirão com ela e que elas podem até acampar na sala se quiserem. Carolina ainda dirá para elas que elas podem fazer a festa e usar os lençóis para fazer barraquinhas, pois assim as crianças não pensarão tanto em Dorinha. Carol ainda dirá para as crianças ficarem tranquilas, pois a mãe deles estão com o pai e que eles estão muito bem, que eles podem dormir em paz. Pietro logo perceberá que algo não vai bem e perguntará para Carol o que está acontecendo. Carolina chamará o amigo até a sala para contar a real ao assistente. Carol cairá em lágrimas e dirá para Pietro que Dorinha foi fazer um implante de silicone, mas a cirurgia não deu certo e ela está na UTI do hospital entre a vida e a morte. Carol buscará o apoio do amigo e dirá:
É minha irmã, Pietro. Ela está em coma. O Zé Pedro está bastante abalado. Eu não sei o que fazer nesse momento difícil. Ele me falou o que está acontecendo pelo telefone, mas eu não entendi direito. Mas parece que foi uma reação alérgica. E agora nem eu sei se minha irmã vai sobreviver. Zé Pedro disse que vai me deixar informada que qualquer mudança no quadro clínico de Dorinha, ele vai me ligar, mas eu estou desesperada. Pietro, você sabe que a Dorinha ela é a minha única irmã, é a minha família. Se eu perder ela, o que será de mim? Eu acho que eu morro junto. Nossa, Carol, eu sinto muito, vai dar tudo certo. Você precisa confiar, acredite que ela vai vencer tudo isso. Enquanto isso, no hospital, o médico vai explicar com detalhes a situação para Zé Pedro. O doutor dirá que Dorinha foi levada às pressas para o hospital e o médico dirá que a clínica onde Dorinha realizou todo o procedimento estético era clandestina. Não checaram se ela era alérgica a alguma substância, pois isso poderia ser fatal, pois a falta de oxigênio no cérebro devido à cirurgia causou o coma de Dorinha. O doutor dirá ainda para Zé Pedro que eles têm a esperança de reverter o quadro da mulher, pois se ela sobreviver, ela poderá ficar até mesmo com sequelas. Zé Pedro, desesperado, pedirá ao médico para ver a esposa. O doutor dirá que ela está na UTI e que ele logo vai poder vê-la. O advogado vai ficar olhando sua esposa através da vidraça e vai ficar muito triste ao ver a situação da mulher. Zé Pedro, então chorando, dirá: "Ah, Dorinha, por que você foi fazer essa cirurgia sem ao menos me avisar? E agora, o que será de você? O que será da gente? O que será dos nossos filhos? E agora, minha flor?" Enquanto isso, Carol mostrará o seu lado maternal e brincará com as crianças e ainda vai contar muitas histórias para eles dormirem. Após as crianças caírem no sono profundo, Carol vai recordar quando a sua irmã pediu um implante de silicone para ela e ela negou. Dorinha então procurou uma clínica mais barata para realizar o procedimento, uma clínica clandestina. A irmã sentirá todo o peso da culpa sobre as suas costas, pois se ela tivesse pago o procedimento para a irmã, ela não estaria entre a vida e a morte nesse momento. Carol lamentará muito. "Eu fui muito egoísta, não dei a devida atenção que ela merecia. Eu desprezei a única pessoa que eu tenho na vida. A culpa é toda minha, Pietro, toda minha." Lamentará Carol para o amigo. Pietro vai tentar consolar Carol dizendo: "Calma, Carolina, você não tem culpa, você não ia imaginar uma coisa dessa, até porque a Dorinha fez tudo escondido." Carolina, angustiada, irá até o hospital encontrar Zé Pedro, querendo informações de Dorinha. Ela então irá até o doutor para ter mais respostas. "Doutor, com licença, nós podemos ver a minha irmã? Eu preciso muito ver ela e saber como ela está." Carol verá a irmã em um leito de hospital e ficará em lágrimas e chorando dirá: "É muito triste ver Dorinha em coma. Zé, a gente não pode perder ela. O que será de mim? O que será das crianças se isso acontecer?" Mas Zé Pedro pedirá para Carolina ser otimista e pensar positivo, pois quando a pessoa está em coma, ela precisa de boas vibrações para sair dessa. Carol então dirá para a irmã: "Mana, promete que não vai me deixar sozinha. Eu preciso de você aqui comigo. Promete que logo você vai sair dessa cama, pois eu não consigo viver sem você. Sai dessa cama, mana, pra gente ficar juntas, como antes, uma cuidando da outra, me promete?" Carol dirá que ela e Dorinha são muito além de irmãs, mas acima de tudo, muito amigas. Carol vai desabar em lágrimas ao falar com Zé Pedro e contar do sofrimento dela e de Dorinha ao perder a mãe e como uma fortaleceu a outra. Zé Pedro vai até a casa de Carol e, com a ajuda da cunhada, eles terão uma missão muito difícil, que é contar para as crianças o real estado da mãe deles no hospital. Mas antes mesmo de Zé Pedro falar, as crianças vão chorar e perceber que tem algo muito errado com a mãe. E logo eles perguntarão se Dorinha está bem ou se ela morreu. E com todo cuidado e carinho, Zé Pedro e Carolina vão contar tudo o que realmente aconteceu com a mãe das crianças.
Zé Pedro dirá que assim que a mãe deles acordar, eles poderão vê-la e matar toda a saudade. Dorinha vai ficar vários dias em coma. E Carol não conseguirá disfarçar a tristeza em seu olhar e sentirá culpa por não ter pago o procedimento para a irmã. Carol será consolada por Arthur. Ele irá até o hospital visitar Dorinha e dará todo o apoio a Carolina. Arthur dirá que jamais abandonará Carol em um momento tão difícil, mas após alguns dias, finalmente Dorinha vai acordar do coma e todos terão uma grande surpresa ao ver que ela está muito bem. Mas devido à falta de oxigênio no cérebro, Dorinha vai perder a memória e ela vai achar que ela é Carolina e que Carolina é ela, e ela vai literalmente trocar a identidade com a irmã. Dorinha vai causar a maior confusão e será apaixonada por Arthur, mas Pedro não vai gostar nem um pouco ao ver a sua mulher lascar um beijo no galã. Zé Pedro ficará muito confuso e chamará o médico e vai perguntar o que está acontecendo, que essa não pode ser a sua mulher. O médico vai fazer alguns exames na esposa de Zé Pedro e após a avaliação sem nenhum diagnóstico, o médico dirá que já viu casos onde os pacientes acordam com amnésia após o coma, mas que incorporar outra pessoa é a primeira vez. Zé Pedro vai perguntar ao médico como ele deve agir com a esposa e o doutor dirá que ela não pode sofrer estresse ou nervoso, pois isso pode agravar a situação. O médico também dirá que ela também não poderá ser contrariada para evitar desgastes emocionais e que com paciência ela recuperará a memória muito em breve. Mas até que tudo se resolva, Carolina e Zé Pedro vão passar por maus bocados para controlar Dorinha, pois ela não vai querer sequer saber dos filhos. Dorinha se vestirá como Carolina e irá até a redação da revista para trabalhar, se achando a diretora da Totalmente Demais. E assim ela vai infernizar a vida dos funcionários, sem contar que ela será apaixonada por Arthur. Mas Zé Pedro vai levar a foto dos filhos para a mulher ver e ao olhar no rostinho das crianças, João e Maria, ela vai recuperar a memória para a alegria de todos, pois ninguém consegue aguentar por muito tempo duas Carolinas. Eu ainda tenho mais uma revelação bombástica da novela Totalmente Demais. Para assistir é só clicar no link que está aparecendo agora na tela e compartilhe com seus amigos os nossos vídeos.